Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Paulo Lima, você está no canal A Arte de Viver. Nesse final de semana, consegui um tempo para revisar os comentários que estavam sendo colocados no meu canal no YouTube, neste canal que vocês estão acessando, que uma das perguntas formuladas por uma das pessoas que acessaram, uma moça, me deixou bastante pensativo, que ela acessou um dos vídeos que tratava a respeito das crenças limitantes. É um vídeo bastante antigo que eu formulei, criei com uma base subliminar, com informações subliminares, e a partir deles ela me relatou o que aconteceu com ela efetivamente, e depois disso eu fiquei refletindo e tentando compreender de que maneira que eu poderia, se é que é possível isso, contribuir um pouco mais para tentar esclarecer, dentro do possível naturalmente, sem fechar o assunto, com essa questão, primeiro, das crenças limitantes e, segundo, pelo sentido de culpa que muitas vezes nós somos tocados, né? E esse vídeo hoje, basicamente, é para que nós possamos fazer uma reflexão sobre isso. Você, veja, nós, os ocidentais principalmente, e principalmente aqueles que nascem sob uma religião cristã, seja ela católica, seja ela evangélica, não importa o segmento direto, mas em essência, e isso aconteceu ao longo dos milênios, desde a fundação da igreja assumida por Constantino, nós já nascemos culpados. Esse processo de culpabilização da nossa personalidade, da nossa alma, vamos melhor dizendo, ele é um peso ocidental, é um peso que a ocidentalidade carrega e ele é muito profundo. Eu diria que essa descoberta de como tratar essa questão da culpa, ela é talvez a base para que nós possamos de alguma maneira compreender o caminho para a grande libertação da sombra, para a grande libertação das nossas crenças limitantes. É certo que esse assunto não vai se encerrar aqui, mas nós nascemos, e eu queria que você me acompanhasse e depois, se possível, se for do seu interesse naturalmente, deixar os seus comentários. Nós já nascemos com esse peso do pecado original. E eu não vou discutir aqui se o conceito bíblico está certo, se o conceito bíblico está errado. Isso não importa neste momento. Isso é um assunto para uma discussão mais profunda, mais esotérica. A Cabala nos auxilia muito a entender isso para aqueles que gostam do esoterismo como um todo. E se você gosta disso, eu já recomendo aqui o Rabino Dudu, tem um canal que eu acompanho e ele fala de uma maneira leve, de uma maneira suave sobre a Cabala. Então fica aí a minha recomendação. Eu vou até ver se eu consigo deixar o link de um dos vídeos dele aqui. Mas eu queria levá-los aqui a uma reflexão um pouco mais direcionada. A culpa, ela é um peso, efetivamente um peso, colocado às vezes de maneira direta, às vezes de maneira indireta. Esse peso da culpa pelo pecado original, ele é um peso que é indireto. Nós somos e fomos culpabilizados ao longo dos milênios e isso ainda não foi revigorado pelas religiões de tendência cristã. Isso não foi ainda revisado de uma maneira objetiva, de uma maneira clara, para que seus fiéis pudessem ter uma liberdade de ser e, mais ainda, e curiosamente, uma liberdade de ter. O ter, inclusive, foi durante muitos anos, muitos séculos, milênios até, um pecado grave, considerado por várias tendências cristãs e outras religiões. E por uma confusão, inclusive, da leitura do que traz a Bíblia. Então, o primeiro passo seria nós compreendermos que nós não temos não devemos trazer, melhor dizendo, esta culpa por este pecado original. E principalmente porque se quem nos estiver ouvindo agora
tiver uma tendência cristã, já deveria entender objetivamente que a vinda do Cristo resolveu essa questão, eliminou essa questão. Quando, para aqueles que têm essa vertente religiosa, quando ele chegou, quando ele veio e quando ele padeceu no madeiro, conforme nos traz os escritos sagrados, aquele sangue que jorrou foi o sangue da libertação. Era como se Deus, e assim me parece ter sido, tivesse consagrado aquele ato para que a humanidade finalmente entendesse que ela estava liberta daquilo que foi colocado em sua inconsciência e que ela carregava isso ao longo dos milênios. Estava liberto, estava liberado. Mas me parece, pelo menos a priori, que não houve uma compreensão clara a respeito deste tema. Seguindo nessa linha de raciocínio, nós vamos encontrar uma segunda pressuposição de culpa, vamos assim dizer, que é a culpa que nos é imposta no seio familiar. Muitas vezes, ou no ambiente onde nós somos criados, para aquelas pessoas que eventualmente são órfãos e de repente foram criados em instituições, ou que não tiveram o reconhecimento paterno ou materno diretamente. Mas a culpa vivencial, subliminar, que é literalmente vivenciada, me perdoe a redundância, nestes ambientes familiares ou nestes ambientes de criação. É quase como se a família fosse preparada para colocar a responsabilidade nas costas das crianças que chegam de toda uma história milenar, muitas vezes de fracasso, muitas vezes de pobreza, muitas vezes de limitações, de incompreensões, de algo que nem elas mesmas sabem explicar. E uma terceira via de culpabilização, ela não se esgota aí, vamos deixar isso bem claro, mas é uma terceira via, é a culpa familiar, a culpa pela história familiar, por aquilo que a família vivenciou ao longo de toda a sua criação. Estamos falando aqui diretamente dos antepassados, de como foi construída a história do nosso sobrenome, quem foram os nossos pais, quem foram os nossos avós, quem foram os nossos bisavós, quem foram os nossos trisavós, tataravós e assim sucessivamente, retornando ao passado. Muitas pessoas têm na família, e isso é um dado, antepassados que foram criminosos, justiçados ou injustiçados, mas que fugiram à regra de comportamento estabelecida no seu meio de convivência. Isso, de alguma maneira, se manifesta na nossa realidade atual. É quase como se fosse uma compreensão de um processo kármico, energético com certeza. Se nós pudéssemos visualizar ou vislumbrar um registro de alma e, de alguma maneira, retornar aos nossos registros acásticos, talvez, de alguma maneira, nós pudéssemos encontrar os registros históricos desses nossos antepassados e pudéssemos depurá-los de alguma maneira. Para isso, eu não sou especialista no assunto, mas já estudei bastante, você tem o processo de constelação familiar que é quase que milagroso, vamos assim dizer, quando as pessoas de fato se dedicam a ele para tentar, através dos dramas vivenciais, entrar em conexão energética vivencial com essa história. E ela, de fato, se resolve. Mas é preciso coragem, é preciso decisão para poder enfrentá-lo. Nós viemos com 3 processos de culpabilização. O primeiro processo é o imposto pela sociedade, pela religião, de uma maneira ampla, ou seja, aquele pecado original. O segundo, que é
esta convivência familiar no momento atual, que muitos de nós passamos por isso, que às vezes é subliminar, às vezes é sutil, e o ser humano, de uma maneira geral, nós somos de uma maneira geral, muitas vezes, nós somos difíceis e nós imputamos aos nossos filhos, às crianças que convivem conosco, um peso que não deveria ser dela. Falamos coisas que não deveríamos falar. Não que nós devemos poupar as crianças das verdades que elas vão vivenciar, mas respeitar aquilo que é seu e fazer um filtro necessário para transmitir aquilo que é dela. Muitas vezes acontece de uma desavença entre a esposa e o marido, entre aqueles que convivem, entre pai e mãe, enfim, entre os parceiros que criam as crianças, e que depois, por algum motivo, se separam e passam a direcionar para a criança, não importa com quem ela ficou, frases ou colocações que criam na imagem mental da criança uma situação que muitas vezes não é real, ou é a sua verdade ou a verdade daquele que está dizendo. Então, isso é subliminar muitas vezes, e muitas vezes não. Muitas vezes é de uma maneira muito direta. Então, essa é a culpabilização através do processo de crenças familiares. E o terceiro, repito, não se esgota, é a culpabilização pelo histórico dos antepassados. Este é muito mais vibracional, porque muitas vezes não é conhecido, não é evidenciado, não tem um registro claro daquilo, muitas vezes tem, e quem está nesse seio familiar muitas vezes recebe as vibrações energéticas deste processo. E é disso, vamos melhor dizendo, que a sombra se alimenta. Destas situações que não são conscientes, que não são claras, que não são tão evidenciadas, que a sombra toma posse e passa a controlar a nossa existência, passa a controlar a nossa vida a partir dela. Como é que se resolve isso? Com talvez a mesma ferramenta reversa, vamos assim dizer. Não é simples, naturalmente não é simples. É por isso que eu insisto muitas vezes que é necessário criar um processo de perdão profundo e forte, mesmo que você não saiba o histórico dos seus antepassados. Chame-os a uma conversa vibracional energética e libere este perdão. Perdoe a si próprio muitas vezes por agir, como nós falamos no vídeo anterior, por agir de determinadas formas, de determinadas maneiras, e se liberte. E liberte o outro desta sua vibração energética, permita que ele siga o caminho que ele tem que seguir. Eu comentei rapidamente a respeito da constelação. Os profissionais da área sabem disso, já disse, eu não sou um especialista, conheço, mas não sou um especialista. Estes profissionais, eles criam um campo energético vibratório que é possível fazer uma leitura de toda esta camada energética, a partir dela você consegue criar processos de libertação. Mas de uma maneira um pouco mais suave, vamos assim dizer, mas sem naturalmente querer criar um processo terapêutico aqui, é preciso que cada um de nós faça uma leitura, um mergulho da sua própria história. Que cada um de nós busque compreender e reconhecer gradualmente cada uma das nossas crenças, das crenças limitantes. E como é que se identifica essas crenças limitantes, inicialmente? Observando o resultado da sua vida, o resultado objetivo da sua vida. E eu não estou falando aqui só de riqueza financeira, porque muitas vezes a riqueza financeira está manifestada, mas internamente há uma insatisfação profunda consigo próprio ou com a forma como se relaciona com todos aqueles que estão à nossa volta. Aceitar, este seria um segundo ponto, aceitar que é possível, a partir desta insatisfação, da identificação desta
insatisfação, aceitar que é possível construir uma nova forma de ser. Construir, como diz o Dr. Joe Dispenza, um novo eu. Construir um novo ser a partir desta realidade que nós estamos identificando que está causando algum tipo de insatisfação. E o terceiro, aí sim nós vamos entrar basicamente no perdão. No vídeo anterior eu falei rapidamente sobre isso, desse despertar durante a madrugada, e de fato eu acordei durante a madrugada com isso e gravei inclusive para que aqueles questionamentos não se perdessem, gravei durante a madrugada mesmo. Veja, o perdão é um agente libertador e talvez seja, depois da gratidão, talvez ele seja um mais profundo agente libertador da nossa alma. É preciso, e eu tento trabalhar isso comigo, naturalmente não sou perfeito e erro demais, enfim, por isso que tenho que pedir muito perdão, porque estou aqui na carne, se cortar o meu pulso sai sangue, ou seja, somos humanos, busco melhorar, mas ainda estamos num processo. Mas o perdão, ele é de fato um dos maiores agentes de libertação das nossas almas. Se de fato nós compreendermos a luz que o perdão traz, certamente nós libertaremos grande parte da população mundial. Certamente nós começaremos a dar um sentido diferente para a nossa vida. O fundador da logoterapia, o Viktor Frankl, que escreveu um livro fantástico chamado Em Busca de Sentido, é um livro pequeno, até recomendo se você tiver a oportunidade de ler. Dá para ler numa tirada só, mas é profundo. Ele viveu durante a guerra nos campos de concentração e saiu vivo dos campos de concentração. Ele é um grande exemplo desse processo, porque ele não mirava, durante todo o processo dele, a vivência dele, ele não mirava nos erros que os alemães nazistas, ou que os nazistas de uma maneira geral, faziam contra o seu povo. E ele buscava os grandes motivos para viver aquele dia buscando o sentido que ele poderia ter, e saiu ileso de uma maneira tão profunda e depois criou essa logoterapia. Neste processo de construção, de libertação, vamos assim dizer, da nossa sombra, o que a sombra é, como já definiu Jung? Ela é tudo aquilo que nós não gostaríamos que ninguém soubesse. As nossas vergonhas, vamos assim dizer, as nossas intimidades, e às vezes são as intimidades mais básicas que não passam pelo nível da consciência, que de uma maneira clara e objetiva poderia ser resolvida imediatamente se colocada à prova, se colocada à luz. Hoje, ouvindo uma aula desse Rabino Dudu, ele deixou passar uma frase bastante interessante. A luz clama pela luz. Ela sai da luz e volta para a luz. Ela sempre vai fazer esse processo contínuo. E o perdão, vamos assim dizer, é esta luz que pode, de volta, nos reconectar com a luz do divino, com a luz do ser maior. E não importa aqui, eu falei no início basicamente da cristandade, mas não importa o teu segmento religioso, não importa. Você tem um exemplo na Seishonoye que tem um trabalho de busca pelo perdão que é muito forte, é muito profundo e que liberta, de fato, liberta almas, liberta vidas quando feito com a disciplina, quando feito com a consciência naturalmente que deve ser feita. Mas a luz clama pela luz. Ela procura o caminho de volta ao Pai. É como se eu partisse do ponto zero, iluminado, e retornasse ao ponto zero, iluminado, depois de uma grande vivência, de uma grande experiência. E se você, hoje, de alguma maneira, sente um determinado peso na sua existência, incompreendido muitas vezes, se você
Tem coisas que deve fazer e não faz. Se você procrastina diariamente, eu sei que isso é um problema sério, já vivenciei isso muito. Deixa de fazer as coisas que deveria fazer. Deixa para depois aquilo que poderia ser feito hoje, por exemplo. E às vezes se preocupa ou se concentra naquilo que não deveria se concentrar, inclusive impedindo que até o processo de prosperidade possa chegar, porque está com o foco errado, foca nas dívidas, foca em conquistas e esquece de focar na vida, de focar na vivência. Essa expressão também foi usada hoje pelo Rabino Dudu, mas esquece de se focar na vida e perde a oportunidade de viver. Nesse caminhar, nesse caminho para a libertação da sombra, na forma junguiana de se enxergar, é preciso inicialmente começar a reconhecer esses pequenos detalhes existenciais. Como é que foi o teu processo de criação? Olhe na sua fotografia de hoje. Como é que está a sua vida hoje? A partir dela, tente compreender como que você chegou nesse estágio. E se você não conseguir, porque às vezes, de fato, sem um acompanhamento terapêutico, é um pouco mais trabalhoso, mas se você não conseguir, concentre-se diariamente em fazer orações de perdão. O Ho Oponopono ajuda muito, né? Muitas pessoas praticam, mas pode fazer a oração da Seishonoye, pode fazer outras orações, inclusive se você folhear na própria Bíblia, você tem lá salmos específicos que lhe direcionam para um trabalho de perdão. Nesse sentido, se eu puder recomendar a você, inicie um processo de reconhecimento do seu estágio atual. E a partir deste processo do estágio atual, você provavelmente consegue retornar e, fisicamente, a partir de uma tomada de consciência, mudar o passado. Já existem teorias que falam sobre isso, porque você, quando volta na sua mente, através da sua mente ao passado, você dá um novo significado, uma nova compreensão para aquilo que aconteceu, humildemente aceita aquela condição, faz uma reversão daquele momento histórico e, naturalmente, se torna mais leve no seu cotidiano. Para finalizar este vídeo, é incrível como ele se alonga, minha capacidade prolixa é muito grande. Um amigo me encaminhou um texto hoje que eu gostei bastante, eu vou trocar com vocês aqui, que tem a ver exatamente com o título do vídeo, que é o perdão e as bênçãos, perdoar e abençoar, e aí eu incremento com o caminho para libertar a sombra. Feche os olhos um pouco e repita comigo, mentalmente. Que Deus perdoe o meu orgulho. Que Deus perdoe a minha ingratidão. Que Deus perdoe a minha arrogância. Que Deus perdoe a minha preguiça. Deus, perdoe a indiferença. Deus, perdoe a minha preguiça. Deus, perdoe a indiferença. Que Deus perdoe a minha insensibilidade. Que Deus perdoe a minha frieza. Mas acima de tudo, que Deus me perdoe por me abandonar e esquecer de mim, eu que estou comigo o tempo todo. Deus, hoje tenho muito a agradecer, principalmente por este dia maravilhoso, pelo ar que respirei, pelos amigos que contatei, pelas verdades que conheci, pelas mentiras que descobri. Agradeço, meu Deus, por meus pais, por meus avós, pelos meus filhos,
pelas minhas filhas, por meus irmãos, por todos os meus parentes, por todas as pessoas que trabalham comigo, sejam meus empregados, sejam meus patrões, por todos os meus vizinhos, aqueles que muitas vezes descemos do elevador e nem olhamos na cara. Mas eu agradeço assim mesmo pela existência de cada um. Agradeço, meu Deus, pelos meus clientes. Agradeço pelos fornecedores que alimentam o meu negócio. Agradeço pela existência dos meus credores, pois eles lembram a todo instante as minhas responsabilidades e me fazem agradecer o dinheiro que lhes direciono. Agradeço aos meus devedores e me permita, dentro das possibilidades humanas, que eu possa perdoá-los. Agradeço por todos os amigos e todas aquelas pessoas anônimas que cruzam o meu caminho. E já que és o meu Senhor, me coloco diante de Ti com as minhas verdades, com tudo aquilo que eu sou de fato, e lhe peço humildemente que o Senhor me abençoe, abençoe minha vida, abençoe minha saúde, abençoe meu coração, abençoe a minha casa, que nela só possa entrar a alegria, a luz, a harmonia, a paz, a vivência, a possibilidade da experiência. Senhor, abençoa a minha família, cada um deles, mesmo aqueles que no Natal, por exemplo, sempre causam ou sempre causa alguma desavença, aquele que nas festividades é inconveniente, segundo a minha visão de ser. Deus, abençoe o meu trabalho. Abençoe, meu Deus, a minha vida espiritual. Abençoe a minha vida material. Abençoe todos os meus projetos. Abençoe a mim, a minha família, a minha vizinhança, o meu município, o meu estado, o meu país, com profundidade e total abundância. Abençoe o planeta Terra. Abençoe o nosso continente, o planeta Terra. Meu Deus, eu sinto a Tua presença neste momento. E à medida que a água cai do céu, eu sinto, meu Deus, que eu sou abençoado com as maiores bênçãos. Tu és a minha força, preciso da Tua presença em minha vida e sinto a Tua presença em minha vida. Cura-me, meu Deus, cura minha família, cura toda a humanidade. Gratidão, gratidão, gratidão. Respire profundamente e agradeça ao Criador. Paz profunda e até o nosso próximo encontro.